destruída. Quando ele chegou lá para poder conferir o que tinha acontecido, encontrou a esposa presa até a coxa por lama. Ele mesmo fez o resgate nesse momento. Ele falou que tudo foi perdido, que lá dentro só estava a esposa dele. Ele saiu agora com um outro vizinho que também perdeu tudo na hora que a lama passou, levou a casa dele também. E eles foram procurar amigos que também trabalhavam na Vale no momento do acidente, que também estão sem contatos. Muita gente está aqui e aguardando. Os militares nesse momento estão ali dentro da igreja para poder recuperar energia, fazer um lanche. Maju, nós vamos continuar acompanhando aqui. Lembrando que o presidente Bolsonaro vai, depois de fazer uma reunião em Confins com autoridades para definir o plano de ação, o presidente Jair Bolsonaro vai pousar aqui no pátio da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, em Brumadinho. Maju. Obrigada, Danilo. A gente acompanha essa anúncio do Bolsonaro, deve ser do presidente por volta do meio-dia. E agora a gente conversa com o repórter Gabriel Sena, que tem mais informações lá do Centro de Comando em Brumadinho. Gabriel? Maju, eles divulgaram uma lista há pouco das pessoas que foram encontradas, mas nem por isso as famílias deixam de estar angustiadas. Eu estou aqui com o Gilberto, o filho dele está numa dessa lista, mas ele continua angustiado. Por quê, Gilberto? É porque eles informam a gente que foi encontrado os que estavam na barragem e manda a gente para um hospital. A gente vai lá, a lista está lá, mas aqui não tem ninguém aqui. Eles falam, você vai procurar no outro hospital. A gente vai também a mesma coisa. Fala, não, ele fala, foi transferido para outro hospital. Chega lá também, não tem ninguém. Aí você vem aqui, ele já está mandando você voltar para o mesmo lugar que vai conseguir lá, e lá está a mesma coisa, não tem nada. E está desse jeito, essa angústia aí, e ninguém sabe o que faz. É terrível. Então tá esse desencontro, né? Foram 189 pessoas resgatadas desde ontem, eles divulgaram uma lista, mas o seu Gilberto está me contando aqui que ele não sabe exatamente onde o filho dele está. Seu filho trabalhava há quanto tempo? Trabalha há quanto tempo lá na empresa? Ele tem 2 anos que trabalha lá na Sotrec de mecânico. Que presta serviço para a Vale. Ele estava lá no momento, você conversou com ele no dia? No dia não, porque eu estava trabalhando, que eu trabalho no outro setor, e ele trabalha aqui na Sotrec. O senhor trabalha na Vale também, não? Não, trabalho no CCN. Mas não no local do acidente? Não, em Congonhas. Eu trabalho em Congonhas. Olha, a situação está muito complicada aqui, mas a esposa dele está quase em estado de choque ali atrás. Como ele disse, eles vão de um lado, vão para o outro, mas de qualquer forma, o filho dele está na lista de pessoas encontradas. Eu imagino que é realmente muito angustiante. Claro que você já deve ter tentado ligar para ele a todo momento. Para todo lado, desde o momento que desapareceu, o telefone não chama e ninguém sabe de nada, ninguém informa nada. Tem alguém aqui do setor de crise que pelo menos confirma para vocês, olha, vocês não estão conseguindo encontrar o filho de vocês, mas ele está vivo, essa lista é oficial que chegou para vocês, porque essa lista chegou para vocês pelo WhatsApp. Eles confirmaram que essa lista é real? A gente vai no lugar e fala que é real, mas só que não sabe onde está. Ele está vivo, mas não sabe onde. Assim que eles fazem, então você vai para manda ir para lá, você vai para lá, vem para cá e continua sem saber. Aqui ninguém deixa entrar, você vai na UPA, vai no hospital, já rodamos esse hospital tudo. E ninguém sabe, a lista está em todos. Cadê? E eles não informam para você o que aconteceu com seu filho, onde ele estava na hora do acidente, nada, nem o estado de saúde dele? Nada, nem sabe como é que está. Só fala a lista, que é a lista de sobrevivente. Entendeu? E a angústia vem porque vocês não sabem se ele está bem, não sabe nada, se ele está ferido, se ele está... Entendeu? É como eu disse, é desencontrado demais essa informação que eles passam pra gente. Passa telefone, você liga, aqui não tem, aqui não é aqui, tem para outro lugar. Agora tá ali a gente com o policial lá em cima, não pode informar nada que ninguém informa. Vocês deram alguma previsão? Nada. Ninguém fala nada. É igual eu estou falando aqui, igual todo mundo, que ninguém não... Só quer o serviço e o ser humano é o que? É número? Só isso, não tem mais nada. Muito obrigado, desejo sorte para vocês. Paciência e serenidade nesse momento. Lembrando, Maju, que a Vale, R$1 bilhão foi bloqueado hoje de manhã pela Justiça Mineira das contas da Vale, justamente para que garanta assistência aos moradores e assistência também aos rios e córregos que foram atingidos. É um plano de ação para esses rios e córregos que foram atingidos pela lama, pelo rompimento da barragem. O rio Paraopeba, que é um afluente do rio São Francisco, um dos maiores do Brasil, foi atingido. Uma informação aqui para o pessoal da região metropolitana.
metropolitana. O Rio Paraopeba, a represa Paraopeba, ela atende, abastece 1/3 dos moradores da região metropolitana, mas o abastecimento não vai ser comprometido porque a Copasa, que é a empresa que fornece água para os mineiros, ela disse que ela vai retirar água de outros mananciais, de outras represas, para abastecer os moradores de Belo Horizonte. Então, quanto a isso, por enquanto, não há preocupação. Seu Gilberto, eu agradeço muito a participação do senhor mais uma vez aqui com a gente. Maju, eu volto com você aí. A qualquer momento eu volto com mais informações aqui para vocês. Obrigada, Gabriel. Obrigada, seu Gilberto, também. Lembrando que o IBAMA multou em 250 milhões de reais também a Vale por causa do rompimento. Foi informação da Gioconda Brasil. E agora a gente vai falar com o Odilon Amaral, que está lá no aeroporto de Confins e tem informações aí sobre uma coletiva da Vale juntamente com o presidente Jair Bolsonaro. Oi, Odilon, quais são as informações? Maju, chegou há pouco aqui a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, acompanhado também do governador de Minas Gerais, Romeu Zema do Novo, depois daquele sobrevoo que estava programado de manhã sobre a região de Brumadinho, aquela que foi afetada pelo rompimento da barragem. Nesse momento eles estão na área interna, em portas fechadas, além do governador e do presidente. Também o Fábio Schwartzman, que é o presidente da Vale, participou desse sobrevoo. Nesse momento eles estão reunidos, ministros também, secretários estaduais, estão conversando a portas fechadas. Foi permitida a entrada pelo menos apenas de cinegrafistas, poucos minutos de imagem, eles apenas posaram, não deram nenhuma declaração por enquanto. A gente fica nessa expectativa, aguardando se vai haver depoimento, entrevista de algum integrante do governo estadual ou federal aqui no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Lembrando que o governo de Minas decretou luta oficial de 3 dias e que anunciou liberação de 60 milhões de reais para o atendimento dessa tragédia ocorrida em Brumadinho, na barragem que se rompeu da empresa da mineração da Vale. Portanto, a gente continua aqui no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte aguardando informações, inclusive posicionamentos, se vai haver alguma entrevista coletiva. E a que momento isso vai ocorrer, Maju? Obrigada, Odilon. Só retomando aí que o Odilon está lá no aeroporto de Confins, onde estão o presidente Jair Bolsonaro, também o governador de Minas Gerais e também o presidente da Vale. Estão ainda a portas fechadas, decidindo se vai ter ou não uma entrevista coletiva. Bolsonaro que sobrevoou mais cedo, o presidente que sobrevoou mais cedo a região lá de Brumadinho para traçar estratégias por causa do acontecimento. Só lembrando que o complexo da mina do Córrego do Feijão tem 3 barragens, gente, que recebem rejeitos de extração de minério de ferro. E segundo a Vale, a barragem que rompeu é a número 1, que tem capacidade aí de 12 milhões de metros cúbicos, viu? A empresa diz que ela já não era usada há 3 anos e o volume de lama fez com que outra barragem transbordasse. O Sérgio Marques também tem novas informações. Ele está no Hospital João 23, em Belo Horizonte. Sérgio? Ei, Maju, muito bom dia. A informação que nós temos agora é que 8 pessoas estão internadas aqui, vítimas dessa tragédia, desse rompimento de barragem. A informação acabou de ser atualizada. Então, aqui no João 23, 8 pessoas internadas. Só que outras 17 pessoas estão internadas em hospitais aqui de Belo Horizonte e também lá de Brumadinho, a cidade aqui da região metropolitana da capital, onde aconteceu esse desastre, esse rompimento da barragem. Então, a gente volta a falar que o número de mortos é 9. 9 pessoas morreram nessa tragédia. O corpo de uma dessas vítimas foi reconhecido agora há pouco pela família no IML aqui de Belo Horizonte, mas o nome ainda não foi divulgado. Ao lado do IML, a Polícia Civil montou um posto para receber fotos de pessoas que estão desaparecidas. Isso porque, principalmente aqui no Hospital João 23, por ser o maior hospital da capital, muitas famílias estão vindo até aqui ao hospital em busca de informação. Só que obviamente não consegue essa informação, porque aqui somente informação das pessoas que estão internadas, essas 8 pessoas que estão internadas aqui no hospital. Então, quem quiser informação, quem quiser ajudar no trabalho de busca do Corpo de Bombeiros e tiver com algum parente, algum amigo, algum familiar desaparecido, deve seguir até o IML de Belo Horizonte. Ao lado tem esse posto da Polícia Civil, então a pessoa pode ceder essa foto para ajudar nos trabalhos das equipes de resgate, viu? Obrigada, Sérgio. E olha só, a gente tem uma informação aqui triste, né? O nome da primeira vítima que morreu, que foi divulgado agora há pouco, Marcele Porto Canguçu. Esse nome, a gente recebeu essa informação agora. Então, repetindo, primeira vítima, Marcele Porto Canguçu.
A gente vai retomar essa história, né? A barragem rompeu ontem, na hora do almoço, então foi por volta da 1h que isso aconteceu. O mar de lama atingiu o refeitório, onde muitos funcionários da empresa da Vale estavam lá almoçando. A gente vê aí imagens do mar de lama cobrindo parte de Brumadinho. Brumadinho é uma cidade também que é referência, porque lá perto fica o Instituto Inhotim, que tem obras de artes maravilhosas, que está aí numa parte mais alta, não foi atingido. Muita gente teve que ser removida de lá de Inhotim. Funcionários, visitantes, muitos funcionários que tem gente que trabalha na Vale aí ficaram preocupados. A gente lembrando que o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a região de Brumadinho agora cedo, acompanhado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e também acompanhado aí do presidente da Vale. E a gente vai falar agora novamente com o repórter Danilo Girundi. Danilo. Ei, Maju, olha, nós continuamos aqui no pátio da igreja Nossa Senhora das Dores, onde os helicópteros estão usando como pouso e decolagem para poder fazer esse resgate. Nós estamos aqui do lado da dona Carmen, o neto dela está desaparecido desde ontem, dona Carmen. Desde ontem, ninguém sabe notícia. O que as autoridades falaram para vocês? A Vale procurou a família? Não, ninguém. O que ele fazia lá na mineradora? Ele era operador de máquina. Que horas que perdeu o contato? Que horas foi a última vez que vocês conseguiram falar com ele? Ontem foi hora nenhuma, né? Porque ele mora lá no Parque da Cachoeira. De lá ele já foi para o trabalho. Aí não conseguimos contato nenhum com ele, mas... Todo mundo veio para cá, para a igreja, esperar notícias. Qual que é a expectativa da família? Nós moramos aqui mesmo, nós esperamos notícia, né? Aí, inclusive a mãe dele mora mesmo aqui na esquina aqui. Senhora que mora aqui, houve algum alarme, alguma sirene tocando no momento do rompimento da barragem? Não, nada. Só que eu estava na minha casa, lá embaixo, quando a minha vizinha já chegou me pegando pro braço, falando, vamos correr que a barragem estourou. Nós saímos correndo, todo mundo, deixamos a porta aberta e tudo. Só que, graças a Deus, na minha casa não chegou a vir barro, não. Muitos amigos, vizinhos aqui da comunidade também estão desaparecidos? Aqui da comunidade tem... bastante. Ok, muito obrigado, viu, pela entrevista. Boa sorte para a senhora. Olha, Maju, os helicópteros nesse momento estão aqui pousados. Tem 1, 2, 3, 4 helicópteros, inclusive um que veio do Rio de Janeiro, emprestado para poder ajudar no trabalho de resgate. Ele foi o último que trouxe um corpo. Desde a hora que nós chegamos aqui, que era por volta de 9 da manhã, já chegaram 5 corpos. Nós não tivemos aqui a presença de nenhuma pessoa resgatada com vida ainda. E os bombeiros, nesse momento, e os outros militares das polícias militar e civil estão, nesse momento, lanchando dentro da igreja. Aqui está sendo o ponto de apoio deles. Nesse pátio vai ser o local onde o presidente Jair Bolsonaro vai pousar quando terminar a reunião lá em Confins que ele está tendo com autoridades para poder definir o plano de ação. Aqui em Córrego do Feijão, nós estamos na igreja que fica aproximadamente 2 quilômetros do local onde passou a lama, levando casas, animais e também pessoas. Um dos moradores gravou o momento que ele resgatava a esposa. Ele estava muito emocionado, voltou agora com um amigo para procurar alguma coisa na casa do amigo, porque a casa também foi completamente destruída. Muitos parentes estão chegando aqui, amigos, que é uma comunidade pequena, e está todo mundo querendo algum tipo de informação, porque eles informaram que a Vale não procurou as famílias para poder prestar a informação se a pessoa estava trabalhando lá na hora ou não. Eles estão aqui todos apreensivos, alguns com esperança, alguns já sem essa certeza se vai encontrar o parente vivo. Foi um caso de um pai que a gente entrevistou mais cedo, que ele falou que para ele a filha já estava morta, porque já passou muito tempo, não há informação, não conseguiu falar com ela em momento algum. Então a gente vai continuar aqui acompanhando toda a movimentação, Maju, porque ainda há muita coisa para acontecer. Com você aí. Obrigada, Danilo. A gente vai ver as imagens aí que o Danilo citou, são muito dramáticas. A situação das famílias que esperam notícias é desesperadora. Olha o depoimento de um pai que desde ontem procura pela filha. Filha já está morta? Já está morta, com certeza. Não só ela, muitas pessoas, né? Muitos corpos, né? Como é que o senhor sabe? Os bombeiros confirmaram? Não, eu fui o primeiro a chegar com os bombeiros lá ontem, pela civil lá. A gente vê, não tem condições de achar corpo vivo, não. A gente volta a falar com o repórter Odilon Amaral, que está em Confins, onde estão o presidente Jair Bolsonaro, também o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e também o presidente da Vale. Odilon.
Nesse momento, eles estão reunidos, Maju, portas fechadas, prossegue aquela reunião. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro chegou às 9h30 da manhã aqui ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, que fica na cidade de Confins, região metropolitana de Belo Horizonte, e daqui ele decolou de helicóptero, juntamente com o governador do estado, Romeu Zema, do Novo, para fazer uma vista aérea dessa região afetada pelo rompimento da barragem Brumadinho. O sobrevoo lá durou cerca de 40 minutos, eles voltaram, foi permitida a entrada de cinegrafistas apenas nessa sala que está protegida por vários seguranças. Antes dessa reunião que está ocorrendo nesse exato momento, com a participação, confirmando, né, além do presidente Jair Bolsonaro e do governador Romeu Zema do Novo, governador de Minas, também do presidente da Vale, Fábio Schvartzman, além de integrantes do Ministério do Governo Federal e também de secretários estaduais aqui nessa reunião. Estão sendo discutidas medidas e também o que pode ser feito a partir não só das imagens, mas das conversas, principalmente com técnicos da Vale e o próprio presidente que está participando dessa reunião, do que já pode ser feito. O governo de Minas anunciou mais cedo a liberação de 60 milhões de reais para mitigar um pouco dos efeitos desse desastre ocorrido. O estado está em luta oficial de 3 dias e daqui a pouquinho a gente deve ter mais notícias, outras informações, se vai haver alguma declaração pública, alguma entrevista coletiva do presidente Jair Bolsonaro e também do presidente da Vale e até mesmo do governador de Minas, Romeu Zema. Maju. Obrigada, Odilon. A gente sai de Confins e vai falar com o repórter Diego Sarza, que está em Brumadinho, bem lá na área atingida pela lama. Diego. Pois é, Maju, a gente continua acompanhando aqui a situação, a vista, claro, devastadora, né? E muita gente vem chegando até aqui, são moradores de Brumadinho, pessoas que têm parentes desaparecidos ou pessoas que moram na cidade e vêm acompanhar a situação também. A todo instante, aeronaves também sobrevoam aqui a região. A gente vai confirmar que a primeira vítima foi identificada, né? O nome dela foi divulgado. Marcele Porto Cambuçu, ela era médica da empresa Vale, portanto, teve o seu nome confirmado, a primeira vítima identificada dessa tragédia. Ao todo, o governo de Minas Gerais confirma 9 mortes, 23 pessoas que foram levadas para hospitais ou unidades de saúde e mais de 300 desaparecidos. Já a Vale publica no seu site, na internet, uma lista em que há 400 pessoas que ainda não se identificaram e pede para que essas pessoas que estejam bem se identifiquem para, portanto, atualizar a listagem. De acordo com essa lista da Vale, são 400 pessoas que ainda não se identificaram. Estou aqui com alguns moradores, pedi para esse senhor chegar. Tudo bom? O senhor veio até aqui hoje, é claro. O cenário é devastador, o senhor mora aqui na região? Moro em Brumadinho, né, até próximo ao Rio Paropeba, né? Uhum. Eu moro próximo. A gente vai ver para dimensão, porque é muito boatos, assim, infundidos, né, que a gente vai ver para ver a dimensão. Quando chegou aqui e viu essa dimensão, o que o senhor pensou? O senhor conhecia aqui a região? Não, conhecia antes, né? Era ferroviário, era maquinista, conhecia lá a área lá do refeitório. A gente ia buscar alimentação lá pra gente. E pelas informações, né, na hora das refeições, rompeu a barragem, soterrando muita gente lá na hora das refeições. Agora, a paisagem aqui, é claro, a gente vê, é impactante, né? Para mim, por exemplo, que não conhecia, imagino para o senhor, que já sabia como é que era essa região aqui, era de agricultura, né? Você vê que essa área aqui é de agricultura e tá coisa de muda ali na frente, né? Igual na reportagem, aparece só uma parte, igual lá, ó, também é agricultura. E aqui por baixo tem muita coisa plantada, quer dizer, agora acabou, né? Como é que o senhor, é claro, o Brasil todo está comovido, impactado, mas o senhor como morador de Brumadinho, vendo essa tragédia de perto, como é que o senhor, enfim, recebeu a notícia e agora está acompanhando todo esse desastre? A gente até custa acreditar, porque há pouco tempo teve uma, né, Seminole Mariana, e o governo só aparece quando acontece essas coisas. Promete, mas daqui a um tempo vai acontecer igual a Mariana, não vão fazer nada, e vai acontecer coisas ainda piores com relação a isso. Você vê que o Brasil não é um país sério, mas se fosse, não teria acontecido isso. Tá certo, agradeço a sua participação ao vivo com a gente. É claro, as pessoas bastante abaladas, comovidas, enfim, indignadas com a situação, afinal de contas são vidas perdidas, por enquanto 300 desaparecidos de acordo com a listagem do governo de Minas Gerais. Na lista da Vale na internet, 400 pessoas ainda não se identificaram, e, portanto, há essa diferença de números, e esses números vão, é claro, com o passar das horas, trazendo aí um pouco mais de precisão nessa informação, mas por enquanto são esses os dados por aqui. A gente segue acompanhando, Maju. É impressionante mesmo, viu? Quando a gente chegou até aqui, a gente foi trazido, inclusive, por uma moradora aqui da região. É uma região que não é tão distante assim do centro de
Brumadinho, mas a gente pega uma estrada que não é asfaltada, então é de difícil acesso. Só realmente quem mora aqui consegue chegar até a região. E ela se assustou, porque ela não sabia que a lama tinha invadido tanto espaço, tinha avançado tanto. Ela chegou aqui, se emocionou, enfim, lembrou de pessoas que ela conhece e estão desaparecidas. Agora há pouco, por exemplo, eu conversei com um outro rapaz que está à procura do irmão, trabalha na Vale, ele estava participando de uma reunião no setor administrativo da empresa. A última mensagem por telefone, aplicativo, WhatsApp, foi por volta de 12h30. Depois a família perdeu o contato com esse rapaz e, é claro, estão todos muito abalados, desesperados em busca de notícia. E são essas histórias que se repetem. A gente andando e conversando com as pessoas aqui, infelizmente, histórias tristes, e a gente vai tentar, ao longo da programação, quem sabe, trazer notícias que alentem um pouco, apesar da situação que é crítica, dramática, e a gente vai acompanhando de perto daqui, trazendo as informações ao longo da programação. Maju. Obrigada, Diego. É impressionante também saber que apenas 3 anos aí que separam a tragédia ou o rompimento da barragem lá do Fundão em Mariana e agora das barragens em Brumadinho. E o Sérgio Marques também tem novas informações do hospital em Belo Horizonte, lá do João 23. Sérgio. Em Maju, olha, agora há pouco começou a circular nas redes sociais imagens de um helicóptero pousando aqui no heliponto do Hospital João 23. Mas acabamos de confirmar com a assessoria do hospital, esse helicóptero não veio trazer vítimas do acidente com a barragem. É de um outro acidente, então o número de internados aqui por causa do rompimento da barragem continua o mesmo. 5 pessoas estão internadas, 3 mulheres e 2 homens. Inclusive, a filha de uma das mulheres que está internada aqui no João 23 está na lista dos desaparecidos. Só que outras 3 pessoas também foram internadas aqui no hospital porque seriam parentes de vítimas, parentes de pessoas que estão desaparecidas. Então, pessoas que ficaram muito emocionadas e acabaram passando mal e estão internadas aqui no hospital também, viu, Maju? Obrigada.